Bom dia, furiosos! Vamos falar um pouco sobre ego? O objetivo final de um processo terapêutico é sempre calar o ego, silenciar ou fazer com que ele fale muito baixinho. É claro que no início você nem consegue distinguir o que o seu ego faz daquilo que ele deixa de fazer. Você nem sabe fazer o certo. Então nós vamos olhar para sua história, para os seus buracos emocionais, para os traumas, para aquilo que te entristeceu. E você vai entender que os seus pais, por exemplo, que são as pessoas que você mais amou na tua vida, sejam esses pais bons ou ruins, foram as pessoas que mais te traumatizaram, mas também foi as que você mais amou. Então você vai chegar numa encruzilhada onde o seu ego ele precisa ser silenciado a ponto de você não se sentir devedor desse amor dos pais, né? Nem um cobrador. Só que é claro que isso se estende para todos os outros tipos de relação na vida. Uma pessoa que tem o ego calado, ela não busca justiça própria. Ela tem a identidade dela tão ativada que ela sabe o valor dela, o que ela é, quem ela é, qual que é o lugar dela na história toda, que ele não precisa provar. Então, se ele não precisa provar, para que eu vou entrar em debates onde eu vou ter que provar o meu valor, vou ter que provar o meu lugar? Não existe isso, tá? Isso você aprende no processo terapêutico. E aí, essa semana, eu tive uma enxurrada de atendimentos que esbarraram no ego. E eu tive que explicar a dinâmica de como a gente cala o ego. E aí isso me fez lembrar uma passagem onde Jesus diz assim, olha, se você levar um tapa na cara, do lado direito, ofereça também o outro. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para andar com ele 1 milha, anda 2. Durante muito tempo a gente lê esse versículo e acha que o amor que Jesus nos ensina é um amor onde a gente é quase otário. É quase sangue de barata. E é por isso que muito crente engole e aceita certas violências, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, no convívio familiar, por causa de não entender o que está acontecendo ali naquela passagem. Ou em outras, onde, no fim das contas, o que Jesus está fazendo? A pessoa que leva um tapa do lado direito e oferece o esquerdo, ela procura justiça própria? Não. Ela tem a identidade dela ferida por esse tapa? Não. Ela se sente usurpada ao andar 2 milhas ao invés de 1? Não. O que ela tem? Ego calado, ego silenciado. O próprio Cristo, ele cala o ego dele quando ele sai do trono e vem nascer como homem aqui. Ali na cruz ele podia fazer qualquer coisa. No Getsemane ele poderia fazer qualquer coisa, ele poderia pedir ajuda, ele poderia dar ordem aos anjos, ele poderia fazer um monte de coisa, ele não fez. Porque ali ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia qual era o papel dele naquele momento e o ego dele era calado. As pessoas cuspiam na cara dele e ele dizia assim, pai, perdoa-eles porque eles não sabem o que fazem. Quando você faz terapia, você chega nesse lugar, que sabe aquela a paz que excede todo entendimento? Às vezes a pessoa ela tá com sangue no olho contra você. Você não consegue olhar para ela e não fazer uma análise do porquê ela tá naquele estado. E quando você vê que o estado que ela tá é infinitamente pior do que o teu, o que nasce? Compaixão. E você como pastor, você como líder, você como pai e mãe, que lidera outras pessoas, se você não tiver o seu ego calado, você vai espelhar na sua liderança, na sua paternidade, na sua maternidade. Porque, entenda, na vida existe um princípio, que é um dos 3 princípios sistêmicos, que é o princípio de hierarquia. Sempre terá alguém acima de você e sempre haverá alguém abaixo de você. E você, dentro do processo de hierarquia, vai direcionar as pessoas que estão abaixo de você, não as que estão acima. Só que para você ter uma liderança boa, agradável, frutífera, você precisa estar com o seu ego calado e você precisa da tal da compaixão. É muito fácil com os filhos. Seu filho quebra um copo. Você vai lá e quebra a cara dele? Não. Por quê? Porque você sabe das condições dele. Você é movido pela sua compaixão. Onde o ego é silenciado e onde tem compaixão, nós temos ali sim o verdadeiro amor. E é aí que você vai entender que as pessoas... Por que as pessoas obedecem certas pessoas e outras elas só têm medo, né? Por isso que eu falo. Você é líder, você é pastor, você é pai, você é mãe. Faça terapia. Porque a terapia, ela leva você para esse lugar de uma forma mais rápida. E eu tenho visto ao longo da vida que é possível atingir esse lugar sozinho? Eu tenho um parente que conseguiu. Mas é exceção. Meu pai tem 6 irmãos, minha mãe tem 10 irmãos, fora os tios avós. Ele é a única pessoa que eu olho e falo assim, esse cara evoluiu, mas evoluiu muito na vida. Sozinho. Então, mas ele é uma exceção. Então eu deixo um convite para você. Vem pra terapia.